Bem-vindo, então, aqui, ó. Nós estamos hoje tendo a honra de receber Eduardo Perrone, né, diretor, sócio da Perrone Consultoria, uma empresa aqui de PH, São Paulo, com mais de 10 anos de experiência no mercado. E hoje a ideia é bater um bate-papo mesmo, trazendo percepção do mercado jurídico, das soft skills dos profissionais jurídicos, enfim. Bem-vindo, Eduardo, bem-vindo. E eu já peço Bom aí dia. a apresentação, se apresentando um pouco, né? Quem é Eduardo, quem é a Perrone Consultoria, se apresente um pouco aí, porque muita gente já te conhece, um ou outro aí vai conhecer agora, mas a maioria do mercado já te conhece, então fique à vontade aí para se apresentar. Maravilha, Mário. Bom dia. Bom, meu nome é Eduardo Perrone e eu fundei a Perrone em 2009, mais ou menos. Eu falo mais ou menos porque ela começou ela foi começando com serviços e depois ela virou uma empresa de fato. Tá? Eu sou psicólogo de formação, formei em 2005 e comecei a trabalhar com RH há 14, 15 anos atrás. Tá? E, de início, eu trabalhava com RH de modo geral, não só para a área jurídica. Isso eu gosto de contar essa história porque ela já fala da área jurídica. Por que eu me tornei especializado, decidi essa especialização na área jurídica? Porque eu trabalhava, fazia processos seletivos de modo geral e, por uma coincidência, desde o início eu tive um escritório de advocacia, né, que foi um cliente bem especial. E eu comecei a ter muito contato com advogados e perceber uma carência na área jurídica. De um lado, sócios de escritórios com dificuldades em contratar, e de outro lado, advogados sempre muito carentes na área jurídica, na carreira como um todo, tá? Sentindo uma dificuldade em relação à carreira, falta sempre muita reclamação, com falta de feedback, com falta de gestão como um todo. E aquilo me chamou a atenção, eu vi uma carência na área, tá? E achei melhor especializar na área jurídica do que ser um RH generalista. E desde lá, a gente realmente decidiu, a empresa focou mesmo na área jurídica, e isso trouxe a nossa especialização que a gente tem hoje, tá? E a Perrone, ela é focada não só em processos seletivos, né? O nosso carro-chefe são processos seletivos, sim, mas a gente atua também com a parte de consultoria como um todo. Porque o processo seletivo ele é sempre só uma ponta. Né? Não adianta a gente fazer um bom processo se não tem uma gestão de RH por trás, para fazer a manutenção desse profissional, para fazer a gestão como um todo. Tá? Da mesma forma em que o profissional sempre tem que buscar fazer a sua parte. Mas é isso. Que Vamos lá, o bacana. mercado está sempre nesse momento específico está bastante requisitado, inclusive, né, nesse momento em especial, e sempre é uma área muito aquecida. Que bacana. O que você... Eu gosto muito das histórias, né? Porque as histórias é que vão formando o posicionamento das pessoas, o posicionamento das empresas. E conhecer um pouco mais da história da Perrone, do Eduardo, eu acho que é muito válido, né? E as pessoas se identificam com isso, com o crescimento e tudo mais. Eduardo, como que você vê hoje, né, o mercado? Hoje, quando a gente fala hoje, eu estou falando aqui de 2020, no meio dessa pandemia toda, enfim. Como que você vê o mercado jurídico hoje para o profissional e para o escritório, para a empresa, né? Porque você tem a visão dos dois lados. E como que você pode... O que você poderia deixar aí de informação para os nossos ouvintes, enfim? Até para completar, só finalizando a história, foi bom esse ponto, que a gente começou muito com escritórios, mas depois de um tempo a gente foi expandindo bem para jurídico interno. Então, hoje, a gente tem essas duas atuações bem fortes. Bom, Mário, é um momento desafiador para todo mundo, né? Para todas as áreas, para todas as profissões, para todo ser humano, né? Um momento de muita ajuda também, de muita solidariedade que a gente tem tem que estar atento o tempo todo. Bom, o que eu vejo nesse momento? Eu vejo demanda,
tá? Realmente em termos de mercado, vamos separar as coisas, né? Mercado econômico, né? Uma crise realmente que a gente está, mas a área jurídica, se a gente pensar, ela é uma das mais demandadas na crise, né? Todo mundo está inseguro em como atuar com a empresa, o que fazer com os profissionais, com os colaboradores, né? Que tributos pagar, o que deve ser pago, o que não deve ser pago. Muita discussão administrativa, né? De direito público. Hoje a gente vê, nesse momento, vamos falar da crise, né? A gente vê um aquecimento na área trabalhista, principalmente, né? A parte contratual e a parte de direito público e tributário, né? É o que a gente está vendo com maior força. Eu acho importante a gente separar um pouco também da crise, porque esse momento é completamente atípico, né? Mas o mercado como um todo, ele sempre valoriza os profissionais com algumas habilidades específicas que a gente vai conversar bastante hoje, né? Além da parte técnica, realmente com a soft skills bem desenvolvida, tá? São perfis, Mário, que a gente tem que pensar, né? Não tem necessariamente o melhor profissional sempre para todas as áreas. Depende do estilo de trabalho, depende da área, né? Depende da empresa, depende do escritório, né? O que não pode faltar nunca realmente é o comprometimento e ser pau para toda obra, isso que a gente sempre busca nos profissionais. Mas voltando ao mercado, eu vejo um mercado afunilado, obviamente, né? Tem um número excessivo de advogados, mas não necessariamente tem um número excessivo de especializações, de pessoas especializadas de fato. É frustrante, às vezes, vamos dizer que dói, né? Porque a gente vê um número grande de profissionais formados, mas, ao mesmo tempo, os processos seletivos, muitas vezes a gente tem dificuldade, não é fácil, né? A gente tem escassez de certos profissionais específicos, né? Realmente é sempre com a característica de ser uma área que demanda muito esforço, sempre, não tem como a gente fugir disso, né? Mas realmente existe uma demanda reprimida, vamos dizer, uma demanda, não uma demanda reprimida, existem áreas carentes ainda, apesar do número excessivo de profissionais. E é interessante ouvir isso, porque traz o mercado em si exatamente para o ponto da nossa conversa. Muito dessa carência é traduzida em algumas habilidades que você já adiantou aí, não é? Muitas dessas carências elas podem ser traduzidas nessas habilidades e que muitas vezes, pode ser uma percepção minha e eu quero até te ouvir, mas muitas vezes o próprio profissional jurídico ele não tem a ideia certa de quais habilidades ele precisa desenvolver além das técnicas. Porque o profissional jurídico, ele já, eu tenho que me graduar, eu tenho que ter a prova da OAB, a certificação, e da certificação tem que entrar numa linha de especialização, e a especialização é que vai garantir conhecimento técnico para ele, certo? Essa linha eu vejo muito claro nos profissionais. Agora, não adianta só desenvolver essa linha se não tiver a linha do comportamental. E aí, quando a gente vai para as soft skills, para essas habilidades comportamentais, eu vejo que ainda existe um gap no que o profissional precisa desenvolver. O que você acha disso? Você acha que não é, enfim? Sim, quem me conhece sabe que eu sou muito voltado para pessoas, né? Sou psicólogo, não quer dizer nada, né? Mas realmente escolhi a psicologia porque eu gosto de pessoas. Esse é um ponto importante e muitas vezes, quando eu falei no início da carência, realmente existe uma carência de conhecimento sobre carreira, né, na área jurídica. Isso não é trabalhado na faculdade, isso não é desenvolvido muitas vezes pelas pessoas e às vezes elas ficam carentes de conhecimento, né, saber o que é necessário para elas. E a gente precisa separar isso. Tem características que são universais, né, que são necessárias o tempo todo, como
Boa vontade, e eu vou falar bem de uma forma simples, né? Boa vontade, estar disposto para o que vier, né? Ser realmente pau para toda obra é uma expressão popular, mas que a gente encontra o tempo todo em abertura de processos seletivos. Essa característica de não ser, de entender o outro lado, entendeu? De estar aberto, não necessariamente porque aquilo foi definido para mim previamente, né? É claro, acho que a gente não precisa entrar aqui em exageros, né? Na questão de exageros, de gestão errada, não é esse o ponto. Mas vamos dizer numa gestão boa, não perfeita, tá? E isso é um ponto importante, porque muitas vezes você vai ter desculpas assim de reclamação, você vai ter pontos que incomodam, só que isso é algo universal, porque do outro lado estão pessoas também, né? Quem está gerindo são pessoas também, com defeitos, com dificuldades, com fraquezas, com inseguranças, né? Com defesas, muitas vezes. Às vezes a pessoa mais, vamos dizer, quem está gerindo é uma pessoa um pouco aparenta ser agressiva, assim, faltando tato um pouco. Não estou dizendo de falta de educação, tá? Mas estou dizendo de pessoa que às vezes não tem isso tão desenvolvido. E você vai ver por trás é uma defesa, é uma dificuldade, né? Que a pessoa não consegue lidar às vezes com certos momentos, né? Certas dificuldades, e acaba ficando mais impositiva, né? Tem profissionais que têm uma habilidade de ver isso também, se chama uma inteligência. A empatia é um tipo de, vou forçar aqui, mas é um tipo de inteligência, né, que a gente pode dizer, que é a capacidade de realmente entender o lado do outro, entender por que ele está fazendo aquelas ações, tendo aquelas ações. Isso é uma habilidade que é sempre muito bem-vinda, né, porque sempre vai ter os dois lados, né? O profissional consegue entender as carências de quem o está gerindo, da empresa, do escritório, ele é mais tranquilo, né? Ele reage menos, ele tem mais compreensão. E isso traz uma facilidade de relacionamento como um todo, tá? O profissional que tem essa tranquilidade no relacionamento, ele sempre chama muita atenção, desde o início, né? Porque é uma pessoa fácil de lidar. Todo mundo tem muito problema, tem muita dificuldade, todo gestor tem muita dificuldade para enfrentar, e volto a dizer, dificuldades pessoais também. E quando o outro lado facilita, né, quando ele não fica incomodado por tudo, né, quando ele está voltado para a solução, isso traz um ganho para o gestor absurdo, né? E principalmente, eu vou dizer sempre, o bom gestor é o bom servidor, né, da equipe, mas vamos dizer isso, no início da carreira chama muita atenção, né? O sênior, o pleno, o coordenador que fala, pô, aquele júnior, que menina é fantástica, aquela menina é sensacional, né? Ela está ali disposta a todo momento para a gente, não tem tempo ruim. Essa é a característica mais de personalidade, vamos dizer, de característica pessoal, soft skills mesmo, é a mais, talvez a mais forte que a gente vê, a mais demandada, tá? Um profissional bem disposto, né? Disponível para as pessoas. Mas vamos seguindo que nós vamos falando de outras, né? Eu quis falar primeiro das universais, vamos separar e depois por estágios. Entendi. Porque nós já foi uma super aula aqui, só esse início aí já trouxe vários insights mesmo do profissional ser hands-on. O profissional tem que ser mão na massa, trazendo tudo isso aí que você falou. Muito bom. O que mais, Eduardo? Fala aí, dá aula aí pra gente, vai, me fala mais, conta mais. Quais outras soft skills você observa para o profissional aí no mercado? E aí fica à vontade, Tudo bem, eu acho importante a gente falar por nível, porque é uma confusão grande, tá? E muitas vezes é falta de conhecimento, né? O advogado júnior, ele acha que ele tem que ter uma visão mais do que uma visão, ele tem que ter uma atitude e ações de um advogado sênior. Isso é uma confusão, isso acaba atropelando as coisas muitas vezes. Uma coisa, eu quero deixar claro aqui o tempo todo, quando a gente fala pau para toda obra, a gente fala
tem que ser preparado, tem que isso, tem que ter aquilo, a gente pensa muito em perfeição. Não, não é. Às vezes até o oposto disso. É admitir as suas dificuldades e ser aberto para isso e querer melhorar, estar disposto para melhorar. Tá? Vamos separar, então, por áreas, porque a gente precisa ter essa visão por momentos de vida. Uma grande dificuldade do ser humano, e mais ainda nesse momento que a gente vive uma era do imediatismo, né, é entender que a carreira dele é uma história que ele vai construir. Né? É algo que ele pode planejar. Né? É claro que não dá para planejar tudo, mas ele consegue ter uma ideia, ele consegue planejar um pouco, tá? Ter uma noção de onde ele vai chegar. Vamos para o lado empresarial, 100%, quase 100% dos empreendedores de sucesso, uma característica marcante neles é a capacidade de ver lá na frente, de planejar, tá? De ser metódico nesse planejamento, de conseguir ter uma visão lá na frente do que a empresa vai ser. O profissional ele precisa ter essa visão do que ele vai ser como profissional, ele precisa se ver lá na frente para ele conseguir construir o caminho dele. Tá? No início de carreira, realmente a habilidade mais importante é essa que eu descrevi. É ser disponível, ser pau para toda obra, ter boa vontade, não ser eu só quero fazer isso, ou só quero fazer aquilo. Tá? Isso é uma das coisas que mais incomoda os gestores, né? Porque ele precisa de disponibilidade, ele precisa de força, né? De trabalho. Então, é muito difícil para ele ter que, isso aqui eu não posso passar para o fulano porque ele não gosta, isso aqui eu não posso porque ele não quer, ele não vai ter boa vontade. Então, um bom profissional em fase inicial é aquele que está disponível para o que vier, né? E ter uma capacidade de autodesenvolvimento forte. Tá? A gente parece que a gente vai embolar as coisas, mas a proatividade, não no sentido de querer fazer tudo e fazer o papel do gestor e atropelar as pessoas, mas proatividade no sentido, o que a empresa está precisando de mim? Né? O que o meu gestor, o que o meu colega está precisando? Poxa, isso aqui vai ser demandado, deixa eu estudar isso daqui. Né? Eu recebi uma demanda, em vez de eu já sair fazendo perguntas assim, que eu posso estudar, deixa eu estudar primeiro. Eu sei que eu vou ter que trabalhar com aquela questão, deixa eu me preparar. Então, proatividade nesse sentido, tá? De tentar dar o mínimo de trabalho possível, sem deixar de demandar o que for necessário, tem que perguntar, pergunta. Né? Essa é uma outra questão importante. Segurança no sentido de não fazer coisas sem ter a confiança daquilo. Então, proatividade. Eu realmente estou tentando facilitar o meio de campo aqui. Eu estou fazendo a minha parte antes. Disponibilidade, tá? E cautela, porque eu não sei as coisas ainda, né? Eu estou aprendendo. Então, certas coisas eu posso arriscar, outras menos. Né? Se eu vou ter algo que vai direto para o cliente e eu não estou seguro, deixa eu perguntar para o meu supervisor. Né? Nesse sentido, pergunta nunca é demais. Eu quis dizer da pergunta inicial é da pergunta preguiçosa. É uma coisa que eu posso dar um Google, às vezes, e que eu prefiro ir lá, interromper e perguntar, porque é mais fácil. Não, deixa eu ser autodidata nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, não fazer coisas irresponsáveis. Tá? Isso no início de carreira. O pleno, a gente descreve como um carregador de piano. Tá? O pleno é um profissional muito importante para o mercado e talvez o mais difícil de se fazer seleção e o mais demandado. Tá? Você fala, qual o processo seletivo é mais difícil? É o advogado júnior ou é o advogado sênior ou é o pleno? Fala que é o pleno. Tá? O júnior, teoricamente, ele tem a gente pode, assim, abrir mão, dependendo do estágio ali do júnior, de uma experiência muito ampla, tá? E a gente está mais focado nessas características com uma experiência mínima, é óbvio. É claro que na prática essa experiência mínima sempre é um pouquinho a mais do que deveria, né? Sempre se exige muito já do profissional. Mas basicamente seria isso. O sênior,
ele não é o profissional necessariamente mais difícil, né? Não, ele é o mais, muitas vezes ele é o mais estratégico, né? Obviamente, mas em termos de seleção, porque ele já está mais, ele já se provou mais para o mercado. Você consegue visualizar melhor aquele profissional, porque ele já é consolidado. Agora, o pleno, qual que é a dificuldade dele? Porque ele é um profissional que ele já precisa ter uma habilidade boa para lidar com o cliente final, né? Ele precisa já conseguir tocar projetos sozinho, né? E ao mesmo tempo ele ainda tem ele precisa ser ainda pau para toda a obra e muito disponível, né? É um profissional que trabalha muito, que já tem um bom conhecimento, vou retomar, consegue tocar bons projetos sozinho, mas ainda não está pronto, precisa de uma supervisão. Tá? Normalmente no mercado a gente vê uma supervalorização desse profissional, porque ele já entrega muito e às vezes em termos de remuneração ele ainda está mais acessível. Tá? Ele muitas vezes já é cotado para tocar projetos, por exemplo, para tocar uma área em um escritório, uma área emergente ali, tá? Ou para um jurídico interno de uma empresa de pequeno e médio porte, que tem escritórios, né, mas que precisa de um interlocutor bom. Mas muitas vezes isso acontece de forma precoce, justamente porque ele é um profissional muito bom já, porque se ele for realmente destacado, ele já tem uma boa bagagem de estudo, de experiência, mas ele ainda tem uma remuneração acessível. Só que isso se torna, vira algo oposto, né? Como ele teoricamente tem isso, ele é um profissional muito procurado e ele se torna inflacionado para o mercado. A gente vê uma discrepância, estou emendando uma coisa na outra, mas que tem a ver. A gente vê até uma discrepância muitas vezes de um profissional, vamos dizer, tá? Isso às vezes as pessoas ficam chateadas, pô, você está falando que o cara ganha tanto, que o fulano já está ganhando tanto. Estou falando de áreas específicas, escassas e de alguém que trabalha 24 horas por dia. Tá? Mas um profissional muito destacado, de um escritório de ponta, da área societária, a nível pleno, 5 anos de formado, muitas vezes ele já está na casa dos seus 10 mil reais. Tá? Muitas vezes até porque são escritórios que vêm, que já estão mais consolidados, vamos dizer, até em outras cidades, por exemplo, em Minas, né, a gente tem atuação em Minas e São Paulo. Em Minas, muitas vezes você tem escritórios de São Paulo, que tem remunerações de São Paulo, mas que praticam em Minas Gerais também. E aí o pleno ele fica com essa remuneração teoricamente inflacionada para o mercado mineiro, mas que está compatível para o paulista. Tá? Você tem profissionais ali já mais avançados, mas muitas vezes o sênior ele não tem essa mesma proporção. Então você encontra profissionais na faixa de 10 mil reais, às vezes com 4, 5 anos de formado, mas às vezes o sênior, já com 10 anos, ele está com 12, 13. Né? Então é uma coisa não proporcional, vamos dizer, não é a mesma curva. Ele vem numa curva, ele vem numa linha, né, como o júnior, no pleno muitas vezes ele faz isso, depois no sênior ele dá uma estabilizada. A não ser que ele vá para a sociedade ou para cargos mais destacados dentro de empresa, como gerência e como diretoria. E o profissional sênior já é aquele que se espera uma postura de dono de fato, né? É o profissional que vai conseguir coordenar equipes muitas vezes, a não ser o profissional a carreira em Y, né? Especialista mesmo. E ele precisa ser capaz de tocar áreas, né? De ter uma mini empresa dentro de outras, né? Vamos dizer assim. Tá? E realmente assim, o que a gente espera desse profissional é saber diagnosticar problema, realizar planejamentos, né? Supervisionar as pessoas, saber motivar as pessoas, levar o menor número de problemas possível para a diretoria ou para o corpo de sócios, muito equilíbrio emocional, né? Já pensar, já gerar negócios, muitas vezes é esperado desse profissional, ter uma visão de dono realmente apurada. Acho que foi um bom overview que a gente pode ter do mercado como um todo, das carreiras.
tá? E aí depois a gente vai tendo algumas particularidades no sênior, como eu falei, se vai ser a carreira do especialista, se vai ser um gestor, se vai partir para uma sociedade de escritório ou não, se vai partir para uma carreira corporativa mais que envolva mais outras áreas, né? Como a gente pega profissionais que se tornam diretores de outras áreas, não só a jurídica também. Acho que é por aí. Meu Deus! Quanta coisa bacana! Sabe o que me chamou a atenção aqui? Posso colocar uns 3 pontos aí para discutir um pouquinho mais? Vamos bater no bosta. O planejar, né? A competência do planejamento ali, dessa habilidade da pessoa ela conseguir realmente estruturar uma linha para todas as coisas. Você colocou essa competência do planejamento desde lá no júnior, no sentido dele estruturar um planejamento de carreira, até quando ele se torna um sênior e ele tem que continuar planejando. Ele quer ser um especialista e manter ali a sua carreira dentro de cada vez uma maior profundidade, uma maior continuidade. Ele quer ir para o nível de diretoria, ele quer ir para o nível societário, né, compondo o quadro societário do escritório. Então, o planejamento, logo no início, ele é importante e leva isso para a carreira toda. Sim, e é importante porque a partir do momento que ele consegue visualizar, o profissional ele acalma um pouco, tá? Por exemplo, o júnior ele precisa de pegar maturação, ele precisa de maturar, né? E quando ele é muito destacado, vamos usar uma frase popular que às vezes sobe a cabeça, porque ele é muito diferenciado, ele começa a ver que ele é diferenciado e ele começa a querer escolher muitas coisas, querer crescer muito rápido. E muitas vezes a gente vê ele depois estagnando na carreira, porque ele não deu tempo ao tempo, tá? Então, às vezes, ele quis assumir já cargos muito altos, responsabilidades muito altas, mas falta bagagem, né? O júnior, ele precisa de uns 3 anos, vamos dizer, enquanto profissional, depois do estágio, de maturação. E o que é maturação? É trabalhar e estudar, né? E se desenvolver. Porque, eu já conheço toda a matéria. Cara, você pode conhecer na teoria, mas na prática o bicho pega, né? E às vezes a gente vai ser colocado à prova numa negociação, por exemplo, né? Numa maldade de uma reunião com o cliente. Não, mas aquela informação ele não estava vendo, eu precisava falar. Calma, né? Ele vai precisar escutar isso, mas no momento certo. Estou dando um exemplo aqui em reuniões em que às vezes falta uma habilidade com o cliente, né? Estou falando de escritório ou de empresa e o cliente pode ser o diretor de outra área, né? Calma, mas você percebeu que você desautorizou aquela pessoa na frente de todo mundo? Estou dando exemplos práticos aqui. Você percebeu que você colocou o seu gestor numa situação ruim, né? Porque da forma que você colocou, você expôs uma carência da área, isso ficou ruim para ele. Ou então, você tem um conhecimento teórico, mas na prática, o caminho é um pouco diferente. A justiça, a gente sabe o quanto que é complicado, seja, né, tanto a advocacia no âmbito preventivo quanto contencioso, né, muito complicado, tem muitos viés. Então, você precisa de experimentação. Vou dar um exemplo prático, tá? Um advogado de contratos, né? Societário e contratos. Desculpa até eu pegar a mesma área, que foi só uma coincidência mesmo. Outro dia ele falando, Perrone, esse profissional acompanha há uns 8 anos, mais ou menos, desde que ele tinha seus 2 anos de formado e hoje que ele está em cargo de destaque, né? de head de uma área, está a ponto aí de abrir o próprio escritório, enfim, é um desejo dele. Ele fala assim, é engraçado, né? Porque eu vejo a minha minuta padrão de contrato quando eu tenho projetos básicos, vamos dizer.
não é a minha minuta padrão, é uma minuta que ele usa em vários casos, assim, como base. O que eu já modifiquei essa minuta ao longo do tempo é absurdo. Se você pegar o mesmo profissional que trabalhou no escritório, que eu comecei, a minuta que ele aprendeu é a mesma que eu aprendi lá atrás. Mas a minha foi modificada ao longo dos anos. Por quê? Porque eu fui estudando mais? Não necessariamente, nesse caso, não é o estudo em si, mas foram situações práticas, né, às vezes de contencioso, de brigas societárias que aconteceram, de conflitos que aconteceram, em que aquelas cláusulas se mostraram mais frágeis. Então, fui modificando aquelas cláusulas de proteção aos clientes, porque eu vivenciei os conflitos, né? Porque eu tive as brigas societárias, porque eu tive os problemas de contencioso, e eu entendi que aquelas cláusulas estavam, na teoria, eram bem formuladas, mas na prática não atendiam. Não tem jeito dele aprender isso no livro apenas, né? Por mais que ele tenha 24 horas por dia, ele precisa da experiência, ele precisa da vivência, ele precisa da dificuldade, né, que acontece no dia a dia. Isso é difícil, às vezes, de explicar, né, e, às vezes, de mostrar para o advogado mais novo que ele precisa ter essa calma e ele precisa, de fato, confiar que se aquele profissional, aquele gestor está falando aquilo, nem sempre é porque ele está errado, ou porque ele não estudou, ou porque ele é fraco. Às vezes é porque ele tem uma maldade mesmo. E quem tem essa humildade para entender todo ser humano, mano, quem que não olha para trás e fala, eu há 10 anos atrás tinha uma visão que hoje é bem diferente. Eu era meio radical naquilo, hoje eu entendo por que o outro lado tem essa visão, porque eu passei pelo outro lado. Isso precisa de tempo, isso precisa de maturação. E o profissional que ele entende o papel dele, não, meu papel hoje é estudar, resolver o problema do meu gestor, né, ser o mais disponível possível e com isso absorver conhecimento. E se ele entender que se ele tem um planejamento, vou voltar no ponto principal, vamos dizer, ele quer ser um profissional destacado da área trabalhista, tá? Ele tem, muitas vezes, se ele percebe isso, vamos dizer que ele tem um perfil mais acadêmico, tá? Vou pegar da área civil aqui. Então, ele tem uma oportunidade de trabalhar um clássico, né? O HTJ, Humberto Teodoro Júnior, tá? E ele chega lá e ele tem muito trabalho, enfim, tem muita demanda, e por ele estar lá, ele começa a ter oportunidades de maior destaque. Não, cara, você é muito, muito destacado, você é muito destacado, então já está no momento de você assumir um projeto aqui dentro da minha empresa, ou um projeto dentro do meu escritório, você vai ser head de uma área, porque você já teve uma experiência no escritório HTJ. Tá? Ele precisa entender que aquela experiência é o mais valioso, né? E que não deu tempo ainda. Aquilo, para ele, lá na frente, é o que vai fazer ele ser um sênior consolidado. Só que não são 6 meses de experiência, um ano e meio. Poxa, é o máximo que ele puder absorver. 3, 4 anos, né? Pelo menos, no mínimo ali. Aquilo vai ser a base para a vida toda dele. Vamos dizer que ele é acadêmico, tá? Ele está do lado ele conseguiu uma oportunidade do lado de um professor muito conceituado, mas aí ele recebe uma proposta para ganhar, às vezes, R$1.000 a mais, R$1.500 a mais. Se ele tiver condições de segurar a onda, precisa entender que aqueles R$1.000 a menos vão valer 10 lá na frente, né? Porque aquela experiência com aquele profissional, mas esse professor ele é muito chato, na verdade, no dia a dia ele é muito difícil, né? Ele não entende de gestão. Tá, mas é uma pessoa que vale a pena estar perto e o conhecimento, vamos dizer, separar falta de educação, tá? Sempre tem que ter muita cautela nisso, porque muita gente pode interpretar, então tem que aguentar tudo. Não, não é isso. Mas, às vezes, o nível do aguentar é um pouco visto muito abaixo, né? E confunde, às vezes, um atrito ou uma dificuldade que o gestor teve ali com valores diferentes ou com incompatibilidade geral como um todo. Mas
concluindo, se ele consegue ter essa visão, por exemplo, eu quero ser um advogado corporativo, né? Eu tive uma experiência de 3 anos no escritório e eu fui chamado para uma grande empresa, tá? Para a Localiza, para trabalhar com uma pessoa de extremo destaque. Vou falar hoje, né, com a Suzana Fagundes, que é uma pessoa muito conceituada. Não, mas o salário é abaixo do que eu ganho hoje, não dá. Eu consigo me sustentar com aquele salário? Cara, vai. Vai, porque a experiência que você vai ter ali vai ser única. E vai fazer você ter a bagagem necessária para lá na frente você assumir uma posição de diretoria, de destaque. Tá? Se você não tem isso, se você não tem essa bagagem, lá na frente você não consegue assumir as posições, até porque você não é contratado. Então, não adianta a gente querer atropelar as coisas e ver o imediatismo se a gente não conseguir ver lá na frente e não entender que aquilo tem um caminho a ser percorrido. Acho que tem várias coisas, mas a gente acaba repetindo, né? Muitas Não. mesmo. Acho que às vezes não é fácil de colocar a palavra. Não, olha só, vê se eu entendi bem. O planejamento, em todo esse aspecto que você colocou, ele vai do júnior até do sênior e para frente, né? E ele tem a principal referência nas soft skills de trazer a calma, de trazer serenidade, de trazer tranquilidade, e esse planejamento acaba que ele contribui para um melhor discernimento na tomada das decisões que talvez são as mais importantes na carreira do profissional jurídico. Perfeito, Mato. Você foi no ponto mais importante, é isso. Tá? Se ele consegue entender a essência, a importância daquele momento para a carreira dele como um todo, ele acalma no sentido de que chegou uma proposta, ele vai saber que ele está num lugar e que ele pode ficar tranquilo. E, às vezes, a gente está num mundo que... O que são as frases que são colocadas para a gente? Não perca a oportunidade. Cavalo... Ih, sempre confundo. Como é que é? Cavalo dado... Os olhos dentes. Isso. Né? Só passa uma vez na vida. Não, eu confundi a expressão, me perdoa. Isso aqui vai passar e você vai perder. Né? Pô, você vai ganhar mais agora. E a pessoa... Às vezes falta até um suporte de alguém, de um mentor para falar com ela. Cara, calma, você está no lugar certo. Né? Segura a onda. Eu fico muito feliz assim, de profissionais que eu acompanho há muito tempo, que hoje estão em posições mais sêniores, de destaque, e agradecem assim, pô, obrigado por ter segurado minha onda lá atrás, porque senão eu teria saído daquele lugar e eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. Né? E se ele tem isso, até em termos de remuneração, a gente já fez vários estudos, Mário, em relação à curva, né, de crescimento de remuneração. Se a pessoa ele é um júnior de destaque, ele, comparando duas pessoas que ficou mais tempo no mesmo lugar, tá? Ficou 3, 4 anos num lugar, 4 anos em outro, e hoje está numa posição de senioridade. E aquele que pulou de várias oportunidades. Então, os dois aqui, tá? Andando lado a lado. O primeiro, ele faz isso daqui, ele vai ter um crescimento, tá? Maior, mas chega lá na frente, ele faz isso daqui, e depois ele começa a cair. Ou ficar no mesmo, ou até chegando a cair de oportunidades, e fica nessa estagnação, e começa a ficar bem infeliz com isso. Infeliz. O outro, ele tem uma ascensão menor, tá? Só que mais estável, né? A mesma ali, no mesmo local, ou em 2 locais que ele teve de início de carreira. De repente, ele entra numa posição de pleno, de maior destaque, ele faz isso daqui. Né? E depois ele vai numa ascensão. Né? Porque ele esperou. Então, aquela remuneração, ela se sustenta. Né? Ela tem sustentabilidade. Ela foi gerada por uma maturação. Lá na frente, a oportunidade que traz remunerações maiores, a não ser assim casos de muito da pessoa ter criado o próprio negócio, ou ser casos mais estilo startup. Assim, eu não um outro nicho. É um outro nicho. Tá? É um outro nicho, outro segmento. Mas o profissional
regular, vamos dizer, eu não vejo profissionais em boas posições que você pegou a carreira dele e não parou em lugar nenhum. Isso não acontece, né? Não acontece mesmo, tá? Salvo exceções. Uhum. Que masterclass, que aula que a gente está tendo aqui hoje, Eduardo. Eu coloquei mais um ponto, ó. A gente falou aí do planejamento com a calma e discernimento, né? Eu trouxe o segundo ponto que você colocou, da capacidade do autodesenvolvimento, que você também citou do júnior até no sênior, que ele vai ter que se reinventar na carreira, né? Ainda mais hoje, um sênior hoje, de alguns poucos anos para cá, ele está se reinventando em tecnologia, em inovação, em novas metodologias de trabalho. Então, essa capacidade de autodesenvolvimento, ela vai colocar o profissional ali à frente do mercado, né? À frente de inúmeros outros profissionais que não têm essa capacidade. O que você observa que é o principal ganho desse profissional que se abre para o autodesenvolvimento? Tá? Por que eu coloquei isso? Eu vejo claramente que vai trazer um ganho na carreira dele. Porque tem muitos profissionais, e note que eu falei profissionais, não falei nem profissionais jurídicos, tem muitos profissionais que têm ainda isso, eu sou desse jeito. E se eu sou desse jeito, eu não preciso me desenvolver para ser mais, para ser melhor, porque eu entendo que sendo desse jeito, tá bom. Está bom, né? Então, o júnior que tem essa capacidade de autodesenvolvimento, ele vai se colocar sempre como um aprendiz. E se colocando como um aprendiz, ele vai sempre crescer, aperfeiçoar, enfim. Agora, um júnior que talvez já chegue no escritório assim, já sei sobre isso, já sei sobre isso, já sei sobre isso, e não se coloque numa capacidade de autodesenvolvimento, ele pode ficar estagnado, porque ele acha que sabe tudo e vem um outro júnior com sangue querendo fazer e deslancha, e ele fica para trás. Falei mentira ou é o caminho? É o caminho, acho que, para a vida, né, mano? Se a gente pegar em filosofia, vamos dizer assim, em várias abordagens, né? O que é o sábio? O sábio é aquele que tem consciência da finitude dele, da limitação dele, né? Não é aquele que acha que sabe tudo. E se a pessoa tem essa postura de humildade, primeiro ela é mais cautelosa, o cara que é muito autoconfiante, a advogada que tem muita firmeza assim, o tempo todo de que está certa, essa pessoa ela toma uns tombos pesados, né? Pode tomar em um momento ou outro, e esse momento acaba chegando. Assim, a soberba realmente não é bem-vinda em momento algum. É diferente de você se mostrar firme para as coisas em certas situações, né? Não se mostrar frágil demais, não é isso, né? Mas a humildade como um todo é muito interessante. Eu lembro de um curso nosso, de um treinamento, e que a gente teve um head de... posso citar aqui, não tem problema. O Leonardo da Magnesita, um profissional, uma pessoa muito bacana, e que ele citou isso assim, poxa, a parte do curso que eu mais aprendi foi o momento que a gente teve interação com os advogados júniores. Isso foi muito bacana, assim, da humildade da pessoa, do posto que ela tiver, ela ter essa visão de que ela está aprendendo com todo mundo o tempo todo. Isso é muito bom, e isso não o diminui, muito pelo contrário, isso faz a pessoa ficar mais forte, porque ela sabe das fragilidades. Eu acho que o mais importante que você precisa saber muito do que você é forte, mas você saber o que você não sabe. E quando a gente começa a perceber isso aí, que o buraco é mais embaixo, porque o que a gente de fato sabe, o tempo todo? É muito pouco. Então, a gente está aberto a aprender de outras áreas também, entendeu? De outras matérias como um todo. Vamos dizer assim, eu vou pegar um caso prático, técnico, tá? Um advogado da área de tax, de consultoria fiscal.
Ah, não, eu sou advogado e tá bom, assim, é o que precisa. Pô, a gente precisa, desde cedo, já pensar em fazer uma contabilidade, ou, no mínimo, entender bem de contabilidade. Não é, o conhecimento é suficiente para mim? Não é, claro que não vai ser. Né? É uma área de muita interface com outra disciplina. A gente precisa ter essa possibilidade e essa abertura para aprender. Outras áreas como um todo, entender o negócio do seu cliente. Né? Ah, eu sou o melhor advogado de direito público que eu conheço, de direito administrativo. Né? Mas eu conheço o negócio do meu... Eu vou trabalhar com licitações. Eu conheço o que é a atividade fim do meu cliente, para ver a particularidade ali do negócio dele. Isso vai me trazer um ganho lá na frente. O advogado que trabalha em empresa de engenharia, ele precisa ser quase um engenheiro. Né? Ele precisa ir a campo, ele precisa botar um capacete e ir lá nas obras, entendeu? Ele precisa saber disso. E se ele tiver, não, eu já conheço do direito como um todo, né, a parte que eu preciso, ele vai estar limitado. E, no fundo, quem tem essa sede só ganha com isso. Né? Então, te respondendo, eu sei que é uma resposta meio óbvia, mas muitas vezes isso não é praticado. Tá? Então, abertura para aprender o tempo todo. O tempo todo. E é isso, é muita coisa que o profissional precisa aprender aí e tal. Para fechar, eu te falei 3 pontos, e eu quero trazer um tema aqui, que foi o primeiro tema que você colocou, que está relacionado à disponibilidade. Né? E essa disponibilidade, deixa eu tentar traduzir assim, a disponibilidade para o júnior e a disponibilidade para o pleno. A disponibilidade do júnior, ela poderia estar ligada ao fazer mais, ao trabalhar mais, ao se colocar mais à prova, ou seja, fazer. E fazer aquilo que gosta, aquilo que não gosta, enfim, é volume, certo? Agora, essa disponibilidade do pleno, ela pode estar ligada, talvez, a um fazer melhor, no ponto que você falou do carregador de piano. Né? O pleno ele precisa fazer, talvez, até mais do que o júnior faz, né? Só que o pleno, ele não pode se colocar à prova no sentido de não fazer sempre melhor. Porque ele pode carregar num dia 10 pianos, mas esse carregar 10 pianos, que ele vai, leva daqui, leva para ali, para lá, cara, qual a melhor forma que ele carregou esse piano para poder gerar menos desgaste físico, emocional, menos desgaste financeiro? Então, do júnior, o head, o líder ali, o sócio do escritório, ele ainda vai olhar e falar assim, tá aprendendo, ele ainda não sabe carregar o piano direito. Mas no pleno, o head, o líder, ele vai chegar e falar assim, já tinha que ter aprendido uma forma melhor de carregar esse piano. Eu esperava mais, né? Eu esperava mais. E então, você já esperava a capacidade de lidar melhor com a situação, sim. E aí, como que você traduz, assim, essa competência comportamental, certo? De fazer mais, que ao júnior é importante e é aceitável, mas para o pleno não. Para o pleno ele tem que fazer mais, e não estou desmerecendo, às vezes ele vai trabalhar até 10, 11, meia-noite, 1h da manhã, no escritório ou em casa, porque dele são exigidas novas demandas, maiores demandas, projetos maiores, enfim. Então, talvez ele tenha que trabalhar mais, porque dele é exigido mais tecnicamente, ok? Só que a minha observação diz respeito assim, se você tem um pleno que ele trabalha mais, chega um momento que existe uma virada de chave e esse pleno, será que ele não fica estagnado? Porque ele consegue fazer mais, só que não consegue fazer melhor, não consegue trazer inovação, não consegue ter clareza mental de pensar em soluções que não sejam em volume. Você observa isso? Não existe? Enfim. E qual seria aí a diferença comportamental
do júnior para o pleno, e talvez seja a chave que vai fazer esse pleno seguir para o sênior, ou enquanto ele não tiver isso, ele fica preso ali no pleno, fazendo mais e não fazendo tão melhor quanto ele pode fazer. Não estou falando que ele não faça bem. Ele faz bem, só que ele poderia fazer num grau de performance maior. Sim. Nossa, foi um ponto muito importante, Maria, e sutil. Aqui, de fato, assim, a sutileza nas soft skills, ela começa a aparecer. Porque se o profissional ele é muito bom, mas não consegue treinar outras pessoas e delegar, né, no momento certo, e ao mesmo tempo pedir socorro quando possível, ele começa a se afogar, né? Esse é o ponto que vai fazer ele ir para uma posição depois de maior destaque, de fato, ou começar a ficar infeliz, muitas vezes, muito cansado, né? Porque ele é muito demandado, ele começa a ter um conhecimento. Se ele não tem essa habilidade, esse conhecimento está muito com ele, né? Isso não é repartido, então a carga fica muito grande. E, ao mesmo tempo, ele pode começar a fazer besteira, né? Por não ter esse discernimento. Então, o pleno... E aí vem um ponto do porquê que ele é tão valorizado também, né, no mercado. Às vezes, um pouco exagerado em termos financeiros, mas ele tem um valor muito grande mesmo. Qual que é o caminho aí? É começar a perceber como que eu vou fazer mais com menos, tá? O que é isso? Eu vou gastar 15 minutos a mais com o meu júnior, com o meu estagiário, e isso vai me liberar 3 horas lá na frente. Ou não, daqui que é mais fácil que eu faço mesmo, porque a pessoa não tem capacidade, né? Amanhã ele vai fazer a mesma coisa de novo, né? No outro dia ele vai ter que fazer aqueles 15 minutos de novo, né? Gastando o que ele demandaria a mais para gerir pessoas. Então ele precisa olhar para baixo em termos de nível e para cima, o que ele vai servir para cima, e até onde ele pode ir. Aqui cabe essa competência, essa inteligência. Às vezes ele começa a dar o burro na água, enfiar os pés pelas mãos, né, vamos dizer. Por se sentir muito sobrecarregado, se sentir muito capacitado, também começa a tomar decisões que ele não poderia. Então, é uma posição de muito equilíbrio, né? Esse equilíbrio que vai fazer ele para um lado ou para o outro, ou ficar estagnado. Eu vou acabar repetindo as mesmas coisas, porque você falou muito bem, né? Você descreveu já muito bem a situação. É ter esse discernimento, né? E o que eu vou puxar é aqui, conseguir olhar tanto para a equipe que ele está se desenvolvendo, né? E batalhar por isso, lutar por essa equipe, e ter profissionais abaixo dele que queiram vê-lo bem, porque se ele trata a equipe dele de forma soberba ou não quer desenvolver essa equipe também não tem a boa vontade com ele, vamos dizer, né? Não quer vê-lo se desenvolver. O bom pleno é aquele que, quando ele é promovido, poxa, a equipe dele fica feliz, fala, pô, que coisa boa, e ele vai e vai puxar todo mundo, né? Ele vai subir todo mundo. Mas aqui a humildade ela é mais necessária, tá? Talvez o momento mais importante. Aqui essa humildade é mais necessária, porque senão ele acha que já sabe tudo e aí ele perde o mais valioso. Eu acho que esse é o, assim, na veia, a competência que traduz na veia. E sabe por que eu tenho essa percepção? Não por mim, porque nesse próprio curso que você falou, né, do Léo, lá da Magnesita e tudo, que ele estava presente, nós trabalhamos uma das dinâmicas, foi as competências importantes do profissional jurídico do futuro, né? Então, nós trabalhamos isso lá numa dinâmica. E foi unânime, todos os profissionais colocaram que a humildade é uma grande chave, essa virada. E aí, nesse ponto que eu coloquei aí com a analogia do piano, e na sua fala, eu observei o equilíbrio emocional é muito importante. Então, o equilíbrio emocional, ele vem da capacidade de desenvolvimento lá do júnior, e não só do desenvolvimento técnico, também do autoconhecimento, da sua inteligência emocional. Chegando no pleno,
com equilíbrio emocional, de saber lidar com todas as situações, com todas as pressões, e esse saber lidar, ele já começa a desenvolver ainda melhor uma liderança, seja ela natural, seja ela uma busca mesmo através de aprender sobre liderança, e nós observamos isso hoje no mercado, ok? Mas toda essa chave, ela está presente na humildade, que é de continuar aprendendo com um novo estagiário que chega e pode trazer uma visão disruptiva sobre alguma tese específica, e aquilo ali, se esse pleno compra a ideia, pode, né, reconfigurar toda uma estrutura na organização dele, quanto às vezes, de continuar honrando, aprendendo com um advogado eu sempre esqueço o nome, mais tradicionalista, né? Um escritório, uma cadeira mais tradicionalista, seja na faculdade, seja um profissional de academia, né, da faculdade, seja um profissional renomado mesmo. Então, essa humildade de se colocar num ponto assim, eu posso aprender com quem está assim, posso aprender com quem está chegando, e posso usar isso a favor de todo o meu time, de todo o coletivo, e aí a liderança, a capacidade de multiplicar isso. Ele cresce, todos crescem, e aí existe essa ascensão na carreira e esse pico. É isso. Fantástico. Você falando assim, eu vou pensando sempre em situações práticas, né? Se você pensar até assim, o pleno ele já tem uma boa visão daquilo que ele realmente é destacado. Ele consegue enxergar isso. E volta a dizer, ele é turbinado de questões que podem fazê-lo subir a cabeça, tá? Porque ele realmente se destaca, né? Ele chama atenção. Mas olha a diferença, assim, o pleno muitas vezes ele está mais em contato ali no dia a dia do que o sênior dele, do que o coordenador. Mas o coordenador vai ter outros desafios, né? E chega um momento que tem uma reunião, por exemplo, né, que vai ser apresentado um resultado. Ele tem muitas vezes a possibilidade de bypassar, vamos dizer, de querer aparecer em cima do coordenador dele, se não tem essa correlação. Mas se ele entende assim que o gestor dele é uma pessoa com outras capacidades muito boas ou com outras qualidades, independente disso, que atropelar o coordenador dele para se destacar só vai fazer ele se queimar, na verdade, né? Isso não vai ser bom porque isso aparece lá na frente. Inclusive, assim, vamos ser bem práticos. Quem vai dar as referências desse profissional depois no mercado? Adianta eu ser tão imediato? Você quer ver coisa que dá mais satisfação é ligar para um profissional e falar assim, olha, você não sabe, mas você já tem referências suas muito positivas, né? E que do seu dia a dia, entendeu? Porque o maior ganho que você tem na carreira é o dia a dia, fazer o bem feito. E isso chama, as pessoas falam depois, né? Não é você que vai se provar para o mercado. O mercado sabe, ele descobre, ele busca essa informação. Então, é no dia a dia, na humildade ali, de querer o bem de todo mundo. É isso que você falou, entendeu? Eu tenho que ser bobinho, não querer mostrar minhas habilidades, meus ganhos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas isso de forma correta, sem atropelar as pessoas, sem precisar diminuir uma pessoa por isso, entendeu? E volta a dizer, aí eu vou lá no Júnior, tem uma questão assim que eu vejo muito acontecendo, e que muitas vezes eu vou para o Júnior porque eu acho que tem a ver também, ele consegue identificar falhas, né? Ele chega ali na empresa, ele vê um tanto de coisa errada, né? E ele fala, meu Deus, não tem gestor aqui, ninguém sabe gerir isso daqui, né? Como assim? E eu quero resolver isso tudo, entendeu? E ele começa a focar nessas questões e ele deixa de fazer o que ele precisa fazer, né? Isso traz um incômodo grande porque ele não está tendo essa habilidade. Se ele tem uma visão de dono legal, né, visão de todo legal, ele tem que deixar de falar e tentar contribuir para a gestão ou para o planejamento de uma área? Claro que não, tá? Mas ele tem que primeiro fazer o papel dele. Que adianta ele querer resolver aqueles problemas que muitas vezes já foram
vários tentaram resolver, tem motivos para estar daquele jeito ainda, e se ele não fizer o que ele tem que fazer no dia a dia. Isso acontece muito, entendeu? Ele deixar de fazer o que ele tem que fazer e só querer focar no que é desafiador, no que é estratégico, no que é especial. Uhum. E ele tira a Gestalt, ele quebra a Gestalt toda, ele quebra o todo, né? Porque ele não faz a parte dele. Você quer fazer, você quer contribuir? Primeiro, faz a sua parte, entrega, dê conforto para todo mundo, e aí no seu tempo extra ou naqueles 10% ali, você fala, mas deixa eu dar uma contribuição nisso aqui também, e com jeito, de forma humilde, entendeu? De forma tranquila. Tá? Isso tem que acompanhar e eu volto para o pleno. Isso acontece muito porque ele também, como ele começa a ter alguns destaques, ele começa a querer não fazer as atividades mais rotineiras. E às vezes é o mais importante naquele momento. Né? Às vezes é o que precisa ali. Poxa, tá, o que adianta? Eu falo, não, eu quero ter o contato com o cliente e eu quero fazer o projeto mais importante e às vezes não tem um júnior, ele tem que ir lá peticionar, ele tem que ir lá de peça, entendeu? Ele tem que fazer o básico. Então, essa necessidade de entender o que o meio pede de mim naquele momento, isso tem que acompanhar o profissional sempre. Uau. Se eu dei volta, eu acho que a gente conseguiu chegar no mesmo lugar aqui. Uau. Ó, a palavra para mim é uau. Não é o ai de mineiro, não, é uau. Muito, muito bom mesmo. Tá. Que mensagem final que você deixa para os alunos aqui que vão escutar? Eu tenho certeza, mais de 1 hora de aula e 1 hora que vai fazer a diferença na carreira de muitos profissionais. Que mensagem final que você deixa para esses alunos que chegarem até aqui, escutarem isso tudo e agora falam assim, não, tenho que... Porque foi muita coisa. Eu que não sou advogado, sou apenas um treinador, eu já saí desse nosso bate-papo com vários insights. Imagina um advogado mesmo, um profissional jurídico, internalizando isso para a carreira dele. Que mensagem final que você deixa para essas pessoas? Mensagem final é a gente sempre fazer, não perder esse planejamento, nunca. Tá? 5%, né, da carreira dele, pare e repense. Eu estou no caminho certo, tá? Se eu estou, deixa eu acalmar aqui e fazer o meu, né, fazer o que eu tenho que fazer. E como que eu vejo se eu estou no caminho certo? Consulte outras pessoas. Né? A história que você vai trilhar, ela já foi trilhada, não a sua história, mas de forma similar por outros. Tenta entender o lado do outro. Né? Busque de forma tranquila, de forma aberta, como é que foi a sua experiência, entendeu? Busque isso sempre. Se eu tenho um planejamento, tá? E eu sei mais ou menos o caminho que eu vou ter que trilhar, que eu quero trilhar, deixa eu escutar de outras pessoas como foi trilhar aquilo, tá? E a partir do momento que eu tenho isso firme, então, eu fortaleço esse planejamento, e a partir do momento que eu tenho isso, eu acalmo. E aí, não se esqueça de fazer o que você tem que fazer, né? Que é o dia a dia, que é o ferrinho de dentista, que é 1 leão por dia, que é o seu trabalho mesmo, tá? Planejamento, rever o planejamento, não é ficar mudando a toda hora, não é isso que eu estou dizendo, é pelo contrário, esteja atento ao seu planejamento. Se a gente pudesse fazer um curso, trabalhar primeiro, depois fazer uma faculdade, é muito diferente, não é? Sempre, quem faz um segundo curso, sempre aproveita bem mais por causa disso, porque ele já viveu uma prática ali, ele sabe da importância de cada matéria. Então, tente se adiantar, tá? Esse é o meu recado final. Planeje, visualize, veja a sua carreira, porque dessa maneira você consegue ver se você está no caminho certo ou não. E não sabendo, pede ajuda. Pergunta quem já teve a experiência, busca isso, né? Nem não sabendo. Isso é importante para o seu planejamento. Busque isso sempre. Beleza? Muito bom. Muito obrigado. Eduardo Perrone, muito obrigado por toda essa contribuição aqui falando sobre soft skills a todos os alunos. Valeu? Gostou? Bom demais. Então, um abraço para todo mundo. Eu te mando o dia a dia. Eu acho que é sempre importante deixar as pessoas, né, abertas a perguntar. Não concordou com alguma coisa, vem até a gente, fala. Né? Mas isso daí é fruto do dia a dia.
né? E realmente essa relação de coração com a intenção positiva de ajudar as pessoas em suas carreiras. Tá bom? Foi ótimo, Mário. Show de bola. Maravilha. Muito obrigado, então, finalizando aqui, e até a próxima aula. Muito obrigado, Eduardo. Até mais. Até mais.